Vamos conversar agora sobre avaliação por imagem da laringe. A laringe e a hipofaringe são anatômica e funcionalmente integradas, e o carcinoma epidermoide é a lesão mais frequente dessas estruturas. A avaliação da laringe é realizada pela laringoscopia, porém, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são importantes na avaliação da infiltração local e também da detecção de linfonodomegalias, bem como a avaliação de metástase à distância nesses pacientes. Por isso, o conhecimento anatômico normal é importante. Assim, a tomografia multislice permite a avaliação com aquisição volumétrica no intervalo de tempo curto, também realizando reconstruções multiplanares, sagitais e coronais para avaliação dessas pequenas estruturas. A sustentação da laringe depende do seu esqueleto cartilaginoso, bem como dos ligamentos e articulações sinoviais. A laringe é formada pelas cartilagens maiores ímpares, que são cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e a epiglote. E uma pá, chamadas cartilagens aritenoides. Temos ainda as cartilagens corniculadas. As cartilagens, elas se ossificam com o passar do tempo e podem ser visualizadas no exame de tomografia computadorizada, bem como o ocioide também. O ocioide bem delimitado nesta imagem. Abaixo temos a cartilagem tireoide, por último a cartilagem cricoide. Aqui já visualizado a epiglote. As bandas ventriculares, ou chamadas também cordas vocais falsas, o ventrículo laríngeo e corda vocal verdadeira. A laringe, ela tem importante função tanto na respiração, na deglutição e na fonação. E ela é composta de uma região supraglótica que se estende desde a porção superior da epiglote até o ventrículo laríngeo. É formada por epiglote, espaços pré-epiglóticos, espaços paraglóticos, pregas areepiglóticas, bandas ventriculares, também chamadas de cordas vocais falsas, vestíbulo laríngeo e cartilagens aritenoides. Lembrar que os seios piriformes não são estruturas supraglóticas, pois pertencem à hipofaringe e não à laringe. Depois vem a região da glote, também chamada região glótica, que é formada pelas cordas vocais e pelas comissuras anterior e posterior. A comissura anterior é a junção anterior na linha média das cordas vocais verdadeiras. A comissura posterior é a mucosa situada anteriormente à cartilagem cricoide e medialmente às cartilagens aritenoides. Também deve medir menos de 1 mm de espessura. Por último, a região subglótica, que se estende desde a superfície inferior das cordas vocais até o limite inferior da cartilagem cricoide. No plano coronal, essas estruturas e as mesmas estruturas sendo visualizadas pelo exame no plano coronal de tomografia computadorizada. A subdivisão das estruturas compõe a supraglote, a região glótica e a subglote. Já bem individualizadas no exame de tomografia computadorizada, a epiglote, as bandas ventriculares ou prega vocais falsas, o ventrículo laríngeo, corda vocal verdadeira e por último aqui a cartilagem cricoide. Vamos entender e visualizar
essas estruturas no exame de tomografia computadorizada. Neste corte, à esquerda, temos o plano axial, mostrando muito bem a cartilagem epiglótica, ou simplesmente epiglote. Um corte mais inferior, vemos esse espaço chamado espaço pré-epiglótico, muito importante, pois ele é composto de tecido gorduroso e é um dos principais sítios de disseminação do câncer laríngeo, deve ser sempre analisado. Outros locais importantes são essas duas regiões, lateralmente, que são chamados espaços paraglóticos, também com componente gorduroso nesta localização. Outras estruturas importantes na região supraglótica são as pregas ariepiglóticas, lateralmente, devendo ser sempre analisadas, que elas ligam a cartilagens aritenoides à epiglote. Um pouco mais abaixo, estamos na topografia das bandas ventriculares, que são as cordas vocais falsas, cujo componente é gorduroso, com baixa densidade, bem visualizado e apontado pelas setas nesta região, as bandas ventriculares ou pregas vocais falsas. Adjacente a elas, já vemos a cartilagem tireoide parcialmente calcificada e a porção central da laringe, o vestíbulo laríngeo. Abaixo, caímos na região dos ventrículos laríngeos, lateralmente, que ficam entre as cordas vocais falsas e as cordas vocais verdadeiras. E mais abaixo, estamos nas cordas vocais verdadeiras, bilateralmente bem visualizadas. Nesta topografia, visualizamos a comissura anterior e posterior, bem como os ossículos aritenoide e o início da cartilagem cricoide posteriormente. Abaixo começou a região glótica e a principal estrutura componente dessa região é a cartilagem cricoide. Um filme dinâmico só para mostrar as estruturas para vocês. Então, a minha esquerda, plano axial, a minha direita, plano sagital, o cursor vai descendo, então eu estou na cavidade oral, os seios piriformes, as valéculas à frente, a epiglote, a prega área epiglótica, os seios piriformes, pregas vocais falsas ou bandas ventriculares, estou descendo, e aí eu vou chegar nos ventrículos da laringe e pregas vocais verdadeiras de um lado e do outro. Comissura anterior, comissura posterior. Começou a cricoide. E aí a cricoide propriamente dita, eu estou na região subglótica. Mudar o plano para o plano coronal, só para a gente tentar identificar estas mesmas estruturas. Puxar o cursor superiormente, lá em cima as estruturas bem visualizadas, as valéculas e a epiglote. Valéculas, epiglote. Cavidade oral, voltei, estou na úvula, epiglote, valécula direita, valécula esquerda. As estruturas devem ser sempre analisadas. À medida que eu vou descendo na epiglote, eu visualizo as pregas vocais falsas, ventrículos da laringe e pregas vocais verdadeiras aqui embaixo. Novamente, o espaço pré-epiglótico, pregas arepiglóticas,
cartilagem tireoide, pregas vocais falsas ou bandas ventriculares, aqui já estou no nível dos ventrículos da laringe, de um lado e do outro, pregas vocais verdadeiras, com componente muscular, não tem densidade de gordura, e aqui, cricoide, na região subglótica. Só para finalizar, a importância da anatomia e conhecimento da radiologia por imagem, em qual região está a lesão. No primeiro quadro, uma lesão expansiva na região supraglótica. Nós temos componente gorduroso, então eu estou na topografia das bandas ventriculares ou pregas vocais falsas. Então eu tenho uma lesão na região supraglótica. Diferentemente desta outra lesão, onde eu já visualizo muito bem a cartilagem cricoide, então eu já estou na topografia subglótica. E aí a gente consegue identificar a lesão e dizer qual região da laringe está sendo acometida. Quando a lesão acomete mais de uma região, nós damos a isso o termo transglótica. Era isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima.